Sabe, geralmente quando a gente pensa em criar algo muito complexo ou gerenciar um projeto gigantesco, existe aquela expectativa de uma precisão quase absoluta. Uhum. É tipo imaginar uma partitura musical perfeita, né? A expectativa é que os músicos leiam as notas, toquem os instrumentos na ordem certa, no tempo exato, e a sinfonia, bom, ela simplesmente acontece. Exato. O cenário dos sonhos. Só que aí a realidade bate a porta. A partitura pega fogo, dois músicos essenciais simplesmente não aparecem para o concerto, o teatro fica sem energia e, de repente, aquela busca por controle e previsibilidade viram um caos absoluto. Um caos total. E é aí que muita gente se perde. Pois é, e esse caos é exatamente o que acontece quando a gente tenta gerenciar ambientes complexos e altamente incertos com ferramentas rígidas, aquela mentalidade de linha de montagem, sabe? Sim, que não funciona mais. Então, no nosso mergulho de hoje, a gente vai destrinchar como a incerteza não precisa ser um monstro indomável. A nossa missão aqui é extrair táticas valiosas das nossas fontes para que qualquer pessoa consiga lidar com o imprevisível de forma estruturada, sem se afogar em jargões. E o que mais chama atenção quando a gente mergulha de cabeça nesse tema é a verdadeira origem das táticas que resolvem esse caos. Isso me surpreendeu bastante nas anotações. Né? Porque, a gente respira engenharia ágil hoje em dia. Parece que essas metodologias nasceram ontem numa garagem do Vale do Silício, mas a base estrutural para gerenciar a incerteza vem de décadas atrás. Espera, décadas? Sim, vem de princípios documentados num livro chamado Simultaneous Management, do Alex Laufer. E o mais fascinante é que ele compilou casos da década de 80, e até de antes disso. Anos 80? Cara, a gente estava na era dos mainframes. Muito antes da internet comercial, de nuvem, de qualquer coisa parecida. Exatamente. É muito curioso pensar que o pessoal daquela época já estava quebrando a cabeça com os mesmos problemas de imprevisibilidade que as gigantes de tecnologia enfrentam agora. Totalmente. Porque o modelo tradicional, aquele famoso formato cascata... O waterfall, né? Isso, o waterfall. Ele exigia que tudo fosse planejado nos mínimos detalhes por anos antes de alguém colocar um tijolo ou escrever uma linha de código. Mas o Laufer percebeu que os gestores que realmente entregavam resultados excepcionais estavam subvertendo essas regras nos bastidores. Eles burlavam o sistema, basicamente. Tipo isso, eles faziam as coisas de forma simultânea, sobrepondo planejamento e execução. Ou seja, a humanidade já conhecia a solução para a incerteza. A diferença é que só agora o gerenciamento ágil conseguiu empacotar essas práticas rebeldes num sistema que todo mundo consegue usar. Ok, vamos desempacotar isso então. Eu gosto de dividir essa nossa jornada de hoje em 3 pilares lógicos que o texto-fonte apresenta para a gente. Planejamento tático, soluções técnicas e soluções de negócios. Perfeito, é uma ótima divisão. E começando pelo planejamento tático, o primeiro passo soa profundamente contraintuitivo. A recomendação central para lidar com a incerteza é... Atrase o planejamento. Sim, atrase o máximo possível. Sendo bem cético aqui, adiar o planejamento não soa só como uma desculpa muito bem elaborada para procrastinar. Como que não planejar pode ser bom? Soa como pura irresponsabilidade, eu sei. Mas tem uma mecânica psicológica e estratégica pesada por trás disso. Quando o ambiente é muito incerto, a nossa resposta instintiva é tentar recuperar o controle. A gente quer ter certeza de tudo. Exato. E como a gente faz isso? Criando planos gigantescos baseados em, puras suposições. É a famosa paralisia por análise. Nossa, sim. Passar semanas tentando adivinhar como o mercado vai estar daqui a 2 anos. Sem ter nenhum dado real para isso. Então, o conceito de adiar não é cruzar os braços. É fazer apenas o suficiente para o momento atual. O sprint atual. É usar o modelo de ondas, o rolling wave. Entendi. É aquela ideia de detalhar só o que está no farol do carro, né? O que ilumina ali os próximos 10 metros da estrada escura. Exatamente essa analogia. Detalha-se apenas o agora e talvez um pouquinho do próximo passo. Ao adiar as decisões sobre o que está lá no fim de estrada, a gente ganha o ativo mais valioso em projetos complexos, que é o tempo. Faz sentido. O tempo traz informação, né? Sim. O tempo permite que o nevoeiro baixe,
Permite que a equipe observe como os usuários reagem à primeira entrega e, a partir daí, tome uma decisão real. Planejar cedo demais no escuro não é planejamento. É adivinhação. Adivinhação pura disfarçada de cronograma bonito. É uma mudança de mentalidade bem drástica para quem está acostumado com o controle. Pensa assim, para quem está ouvindo a gente agora, imagina que a gente vai fazer uma viagem longa, passando por várias cidades. Mas a previsão do tempo para a última cidade só vai sair daqui a 2 semanas. Tentar adivinhar agora e enfiar o guarda-roupa inteiro na mala só gera peso morto, excesso de bagagem, estresse, Com certeza. E dor nas costas. né? A abordagem inteligente é levar o básico, viajar leve e decidir comprar um casaco lá na frente apenas se de fato esfriar. Perfeito. A decisão da roupa de frio é adiada de propósito até a informação real aparecer. Mas existe um segundo movimento tático nessa dança com a incerteza. Opa, qual seria? Não basta só sentar e esperar a informação cair do céu. Às vezes, a incerteza é o núcleo do projeto, é o grande risco. Nesses casos, a instrução é acelerar a incerteza. Acelerar? Trazer o risco para o presente. Isso, forçar a descoberta. E aí entra um conceito técnico muito legal que são as Spike Stories. Tarefas que entram bem no começo do projeto. Tá, mas espera aí. Vamos colocar uma lupa nisso. No ambiente ágil tradicional, um sprint serve para entregar algo que funciona, certo? Algo de valor imediato para o cliente. Certo, essa é a regra geral. Então, dedicar esforço da equipe para uma Spike Story significa passar semanas sem entregar nenhuma funcionalidade nova. Como que a gente justifica para os chefes que a equipe está gastando dinheiro só para investigar e não para construir de fato? Esse é o clássico embate entre a percepção de progresso e o progresso real. O argumento aí é o retorno sobre o investimento em informação. Retorno à informação? Gostei disso. Porque, uma Spike Story não entrega um botão novo na tela hoje, mas entrega a mitigação de um risco que poderia custar milhões lá na frente. O objetivo é caçar informação através de prototipagem rápida. Validar a hipótese antes de construir o prédio inteiro. Exato. Tem um exemplo das fontes que eu acho brilhante sobre isso, que é a história dos arquivos nacionais. Assim, o caso do sistema eletrônico. Conta essa história porque ela ilustra isso perfeitamente. Quando a agência comprou em 2009 o sistema eletrônico, ela destruiu toda a operação de fluxo de papel, sem ampliar nem um pouco o fluxo eletrônico. A segurança da documentação e a integridade do sigilo do conteúdo se tornaram piores do que antes, porque os servidores estavam sendo combatidos por conteste sub com ataque sub para sempre. E as informações pouco importantes eram jogadas aleatoriamente entre os documentos, porque o clérigo tinha que processar todos os documentos do mundo de uma maneira completamente ozelante, porque ele não tinha nenhuma facilidade para fazer isso. Então, destruía todas as facilidades da equipe para que todo o processo fosse completamente manual e sem que qualquer pessoa ganhasse tempo com isso. Exato. Tem um relato da Sylvia Kelly, que é biógrafa da Sid Sack, no Teto do Carter com o senador que foi sigilosamente roubado em 2015, que diz que aquilo revelou um desonro histórico, porque a pessoa não era julgada pelo trabalho, mas pela imagem que um documento massado por um funcionário politicamente engajado gerava no sistema eletrônico que
todo mundo não sabia como mexer. Isso gera uma espécie de desconforto intelectual que se transforma em exigência de progresso no trabalho futuro. Então, o objetivo é caçar informação através de prototipagem rápida. O vale da hipótese antes de construir o prédio inteiro. Exato. Então, o cenário era o seguinte: eles tinham milhões de registros eletrônicos e a equipe precisava definir como os arquivistas iam navegar por isso na tela. O dono do produto, o PO, Que é quem tem a visão de negócios, né? isso. O PO apostou no modelo tradicional. Ele queria um sistema de arquivo e pasta, igualzinho ao que a gente tem no desktop de qualquer computador hoje. Era o terreno seguro. Uma suposição bem lógica para quem olha de cima. Muito lógica. Só que a equipe técnica, os engenheiros, eles olharam para a densidade do problema e fizeram uma aposta completamente diferente. Eles queriam aquela visualização em árvore, não é? Exatamente. Árvore com tabelas, porque na cabeça do desenvolvedor, se tem milhões de arquivos, o usuário precisa ver o máximo de atributos de uma vez só. Data, tamanho, autor, tudo espremido numa tabela densa. Ou seja, duas certezas absolutas batendo de frente. E nenhuma das duas baseada na realidade. Nenhuma. E foi aí que a Spike Story entrou para salvar o dia. Eles não programaram o sistema final. Eles prototiparam as duas opções e colocaram na mão dos arquivistas reais para testar. E o resultado derrubou as duas certezas. Totalmente. Eles não escolheram nem a pasta do PO e nem a árvore hiperdensa dos engenheiros. Eles escolheram a visualização por ícones. A tela com menos texto de todas. E aqui é onde fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. Por que eles escolheram os ícones? Porque descobriram uma peculiaridade que ninguém da tecnologia sabia. Nos arquivos nacionais, existem vários pares de arquivos com nomes quase idênticos. Tipo, o arquivo de metadados chama Relatório 2020. E o PDF do documento também chama Relatório 2020. Isso. Imagina isso numa tabela de texto infinita. O arquivista ia ter que forçar a vista para ler a extensão lá no finalzinho da linha para saber qual é qual. Um pesadelo de usabilidade. Mas com a visualização por ícones, o cérebro processa o desenho instantaneamente. Um ícone de folha de papel versus um ícone de engrenagem. Nossa, genial. É um problema invisível resolvido visualmente. Uma incerteza que a equipe nem sabia que existia foi resolvida só porque eles testaram cedo. Exato. Essa é a essência de prever com restrições. A gente usa a prototipagem para tentar quebrar as nossas próprias suposições o mais rápido possível. Mas olha, tem um detalhe crítico nisso tudo. Adiar planejamento e descobrir as coisas em tempo real é lindo na teoria, mas só funciona se o sistema em si não quebrar no meio quando essa informação nova chegar. Ah, com certeza. A estrutura precisa aguentar o tranco. Porque se a estrutura for rígida, tipo feita de concreto, uma mudança de última hora exige uma marreta para quebrar tudo. Isso nos leva da estratégia tática para a segunda parte. As soluções técnicas. Como a gente constrói a armadura do projeto. A palavra mágica aqui é isolamento e absorção. A gente precisa adicionar redundâncias e construir a arquitetura com o que a gente chama de acoplamento frouxo. Acoplamento frouxo. Explica isso um pouco melhor. Pensa num navio. Se o casco tiver compartimentos isolados, se der uma rachadura, só aquele pedaço inunda e o navio não afunda. Na tecnologia, a gente vê isso na batalha das engenharias. O exemplo da porta do carro nas anotações é perfeito para isso. Boa. Vamos usar a porta do carro e a janela automática. Como que a engenharia tradicional faz isso? Na tradicional, o sistema é altamente acoplado. O botão, o motor e a trava mecânica são desenhados como uma coisa só. Uma maçaroca de fios onde um depende muito do outro. Fica mais barato no começo, né? Muito mais barato e rápido no início. Mas o custo letal vem quando precisa mudar. Se você descobre que precisa de um motor mais forte para o vidro, você tem que redesenhar o botão e a trava também, porque tá tudo junto. Cai uma peça, o dominó inteiro vai para o chão. Exatamente. Então a resposta óbvia para fugir disso seria usar a metodologia Lean, a engenharia enxuta, certo? Fazer só o estritamente necessário. Mas, lendo os textos, me bateu uma dúvida. Lean não é sempre a melhor opção? Pois é, esse é um mito grande. Em ambientes de muita incerteza, o Lean puro pode virar uma armadilha. Sério? Por quê? Pela obsessão de não ter desperdício. No modelo Lean, a equipe faz uma funcionalidade pequena,
Aí, para adicionar outra, sem gastar criando uma estrutura nova, eles grudam a nova na antiga. E vão grudando. Ah, entendi. Vira um Frankenstein. Vira um emaranhado, um prato de espaguete. Vários serviços passam a depender de um único nó central para economizar recursos. E se a incerteza atinge esse nó? Já era. O gargalo trava o projeto inteiro. Então a gente chega no terceiro paradigma, que é o ágil. A arquitetura modular. Isso. O ágil separa as coisas de propósito. O botão da porta manda um sinal genérico para o motor recebe e sobe o vidro. Eles se comunicam, mas são independentes. É tipo pecinha de Lego. Dá para tirar um bloco vermelho que deu defeito e colocar um azul no lugar sem torre cair. Perfeito. Custa um pouquinho mais caro no começo para desenhar essas interfaces separadas, claro, mas é o preço que se paga pelo seguro contra a incerteza. E além da arquitetura de sistemas, tem um ponto nas fontes sobre a arquitetura da equipe que me chamou a atenção. Sobre dividir por pontos fortes. Ah, sim. Alocação de talentos. Porque, assim, a intuição de muitos gestores é pegar a parte mais difícil e incerta do projeto e colocar a galera mais júnior para fazer. Tipo, para eles aprenderem. O que é uma receita para o desastre completo, né? Total. Os textos dizem que não é para tentar compensar fraquezas. Se a peça é crítica, entrega ela para os melhores especialistas que você tiver naquilo. Uma equipe de especialistas lida com o desconhecido com muito menos margem de erro. E isso faz uma ponte perfeita para a nossa terceira e última parte. As soluções de negócios. O fator humano. Exato. Porque a gente pode ter o código modular mais lindo do mundo, mas 80% a 90% dos custos de um projeto vem das pessoas. E elas são a maior e mais volátil fonte de incerteza de todas. Nossa, sem dúvida. O código faz o que você manda, as pessoas não. Nem um pouco. E a primeira barreira aqui são os silos organizacionais. A equipe de marketing numa sala, o financeiro em outra, os desenvolvedores em outra. E todo mundo pensando igual dentro da própria bolha. Sim, o que amplifica os vieses. Para lidar com o imprevisível, a gente precisa de equipes multifuncionais. A técnica Wideband Delphi, que as fontes citam, é genial para isso. Essa técnica é incrível para melhorar estimativas. Como ela funciona na prática? Imagina que o chefe quer saber quanto tempo vai demorar para lançar um produto. No normal, o gerente sênior chuta um prazo e todo mundo na sala concorda para não arrumar briga. Sim, o famoso sim, senhor. Exato, mas no Wideband Delphi, você junta pessoas de áreas diferentes. O engenheiro, o cara de vendas, a pessoa do jurídico, e cada um dá a sua estimativa de forma anônima primeiro. Ah, então não tem a pressão de concordar com o chefe. Opa! Tem um abismo de percepção aí. E aí a conversa foca nessa diferença. Provavelmente o jurídico sabe de alguma regulação nova que o engenheiro nem sonhava que existia. Exato. A inteligência coletiva salva o projeto de um ponto cego. É trazer os problemas para a superfície. E falando nisso, tem um conselho lá que eu achei o mais ousado de todos, sobre trazer os guardiões, os potenciais inimigos do projeto para perto. Ah, esse dói no ego, mas é necessário. Porque o instinto é esconder o projeto de quem a gente sabe que vai colocar defeito, né? Principalmente a galera de auditoria, segurança da informação. Sim, a gente quer fugir deles, mas a regra é traga eles para a mesa no dia 1, sem surpresas. Se a equipe de segurança tem o poder de vetar o seu lançamento no último minuto, fazer tudo em segredo é pedir para ser vetado. No fim das contas, a grande ameaça a qualquer projeto não é o servidor cair ou o código dar erro. Qual é a grande ameaça? É o usuário final simplesmente decidir não usar a sua solução. Nossa, esse é o golpe fatal. A maioria dos projetos não falha na técnica, falha na adoção. Você cria um sistema brilhante para um problema que ninguém quer resolver. E isso amarra muito bem os grandes aha moments da nossa análise de hoje. Para nossa audiência, o que tudo isso significa? Significa que a incerteza não é um monstro para ser derrotado. É um vento que a gente pode aprender a navegar. Com certeza. A gente viu que adiar o planejamento não é preguiça, é estratégia pura para ganhar informação. Que construir de forma modular é o que impede a gente de ter que refazer tudo do zero quando as coisas mudam. E que trazer as pessoas difíceis para a mesa logo cedo salva meses de dor de cabeça. E sabe, pensando num cenário maior, Manda. a gente falou muito sobre sistemas e projetos.
sobre como essa arquitetura de acoplamento frouxo salva a tecnologia de um colapso. Mas fica a provocação. E se a gente aplicasse esse acoplamento frouxo na nossa própria rotina pessoal? Opa, projetar a própria vida de forma modular. Isso, porque se os nossos hábitos forem muito rígidos e dependentes uns dos outros, tipo engenharia tradicional, se o trem atrasa, destrói o nosso café, que arruína a reunião, que estraga o humor pro resto do dia. O efeito dominó na nossa própria vida. Com blocos mais independentes, talvez um imprevisto de manhã não seja capaz de arruinar o dia inteiro. Fica aí a reflexão de como ser mais modular com a gente mesmo. É um pensamento provocativo sensacional para fechar. Não deixar aqui uma peça fora do lugar derrube a torre inteira. Bom, eu queria agradecer demais a companhia de quem nos escuta por mais essa exploração profunda. Continuem curiosos, constroem de forma modular e até a próxima.